tá certo? É uma questão de ameaça ao direito à integridade física, ao direito à saúde. Então, vai ao judiciário, demonstra, sobretudo com documentos, né, atestado, relatório, papapá, e aí o judiciário ele acaba sendo sensível por força dessa garantia que está na nossa Constituição. Então, turma, o acesso à justiça, seja por qualquer motivo, tá? Ele é um acesso garantido na Constituição. Tudo bem? Essa é a primeira leitura. O nosso CPC, agora a gente está falando da lei, nós não estamos falando da Constituição. Nós estamos falando do Código de Processo Civil, que é a lei federal, que a gente vai seguir na nossa matéria, né? Nós já falamos sobre isso. O artigo 3º, ele também vai dizer: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Tá certo? Praticamente diz a mesma coisa que está na Constituição com outras palavras. Então, a lei federal, que é o nosso Código de Processo Civil, que regulamenta o processo, ele também reforça essa garantia constitucional, que o acesso à justiça é um acesso pleno, absoluto, fundamental e importante, que tem que ser garantido pelo Estado brasileiro para as pessoas. Então, a pessoa não pode ter barreira para poder acessar a justiça. Tudo bem? E aí a gente volta naquele debate, né? Ah, Sérgio, será que esse princípio, essa garantia também não escancara, né, esse fenômeno de judicialização? Tudo vai para a justiça porque é fácil para a justiça? É uma leitura que você pode fazer, a gente pode fazer, mas a gente também tem que fazer uma leitura de conquista constitucional, né? Então, a Constituição vem e dentro dela a gente coloca direitos fundamentais, e esse é um direito, né? Então, eu não posso interpretar um direito fundamental como um mecanismo de problema social, né? Peraí, fica uma coisa meio paradoxal, não fica? Meio paradoxo? Peraí, eu não posso culpar a judicialização excessiva no meu país com base numa conquista constitucional que é minha, né? Então fica sei lá, um argumento meio contraditório. Tudo bem? Turma, então vamos lá. Sérgio, você está dizendo que isso daqui é um princípio constitucional? Sim. Então, esses dois artigos da Constituição e do nosso Código são conhecidos como princípio da inafastabilidade da jurisdição. Já falei isso em outra aula, inclusive, tá? Princípio da inafastabilidade, ok? Ou também conhecido como princípio do amplo acesso à justiça. Ou um ou outro, certo? Sérgio, o artigo 5º, inciso 35 e o artigo 3º, eles são princípios? São. Tem esse nome. Então, dentro desses textos, eles também são entendidos como princípios. Mas de onde vem isso? Vem da doutrina, dos doutrinadores. Interpretando a legislação, ele cria princípios. Inclusive, semana que vem nós vamos ter aula sobre princípios, tá? Uma aula bem importante. Tudo bem? Então, esse princípio, ele fala do amplo acesso e da inafastabilidade. O que é inafastabilidade, pessoal? Que não é afastável, não está afastado a justiça das pessoas. Significa que o acesso não é um acesso distante, é um acesso próximo. Por isso, por exemplo, a gente mora em Itajubá, a gente tem um fórum aqui. Tá bom? Você poderia pensar, Poder Judiciário em Minas Gerais. A sede do tribunal, Belo Horizonte. Fórum Lafayette, né? Fica lá no bairro de Lourdes, perto do lado, até interessante, o Fórum Lafayette, ele fica do lado do prédio do Cruzeiro, né? Do time de futebol, da sede social do Cruzeiro. E o que acontece? Você poderia pensar, o Poder Judiciário em Minas Gerais fica onde? Em Belo Horizonte. Mas por que tem fóruns nas cidades? Itajubá, Paraisópolis, Brasópolis, Pedralva, Cristina, São Lourenço, Pouso Alegre, Santa Rita, por conta disso. Porque a jurisdição está acessível às pessoas. Eu não preciso entrar lá em Belo Horizonte com o processo. O fórum, a sede do Poder Judiciário em Minas Gerais fica em Belo Horizonte.
Tá, mas na minha cidade tem uma representação do Fórum da Justiça, então eu vou entrar ali. Tudo bem? Eu indiquei essa obra para vocês na primeira semana de aula, tá? Aquela obra verdinha, lembram? Eu acho que teve até um aluno que colocou no grupo aquele livro verdinho, Acesso à Justiça. Foi a primeira aula nossa. Eu até falei, ó, busquem esse livro aí na internet, você pega ele de graça em PDF e compartilha aí com os colegas. Tudo bem? Então, esse livro, que para nós é um livro muito importante, ele é um clássico. Olha o nome dele, Acesso à Justiça. É um livro pequeno, dá para você ler até no final de semana, uma linguagem até bem acessível. Então, o professor Capelletti, né, Mauro Capelletti, ele diz no livro, o acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como requisito fundamental, o mais básico dos direitos humanos. Então, ele está dizendo que quando você tem o acesso à justiça garantido no seu país, você tem um direito humano também garantido. Tudo bem? Então, essa expressão eu tirei do livro do professor Mauro Capelletti, né? E ele foi um professor italiano, professor da Universidade de Florença, um catedrático de Florença, né? Tudo bem? É um livro muito legal, que eu indico, eu recomendei a leitura, quem tiver a oportunidade, tá certo? E vocês já fizeram aí o acesso a esse livro, né? Ele está gratuito aí na internet. Então, vamos lá. O processo, então, pessoal, nosso, ele tem uma visão, uma perspectiva, que é a visão constitucional, tá? Então, nós temos que entender um processo na justiça com uma inspiração constitucional. Então, dentro do meu processo, eu vou fazer uma ação de indenização, vou fazer uma ação de alimentos. Então, o juiz, o judiciário, tem que tocar o meu processo, mas com respeito aos direitos que estão na Constituição, aos princípios, às garantias constitucionais. Certo? Por quê, Sérgio? Olha, a gente tem uma Constituição de 88, uma Constituição de direitos fundamentais, de direitos sociais, de direitos humanos. O Poder Judiciário está dentro dela, então o Poder Judiciário tem que seguir, tem que ter essa inspiração, né? Tudo bem? Não pode ser o processo do juiz, sou eu que aplico a lei. Não. O juiz, ele tem esse compromisso com as garantias constitucionais. Por isso que eu estou colocando aqui. Perspectiva constitucional. Constitucionalização do processo. Perceberam? A Constituição nossa é de 88, certo? E o CPC, Código de Processo Civil, 2015. Então, quando nasce o atual código, já existia a Constituição. Então, dentro do atual código, nós temos exemplos que são exemplos tirados da Constituição. Isso é importante? É importante demais. Porque o juiz, desembargador e ministro, eles devem aplicar no meu processo princípios constitucionais, regras constitucionais, né? Ampla defesa, contraditório, publicidade, legalidade, moralidade, certo? Direitos humanos, né? A dignidade da pessoa humana. Então, tudo aquilo que é conquista constitucional, a gente tem que observar no processo. Turma, olha que interessante aqui essa citação do ministro Barroso do nosso STF. Nossa, Sérgio, o STF é uma porcaria. Cuidado. Cuidado, tá? Cuidado. Deixa as redes sociais aí malhar o nosso STF. Mas a gente tem que ter uma visão acadêmica, uma visão jurídica, tá? Nós temos ministros ali que são catedráticos, que têm uma origem acadêmica muito importante. O ministro Barroso, ele é professor de direito constitucional, ele dá aula lá no Rio de Janeiro, ele tem formação fora do Brasil. Então, a gente, às vezes, não pode confundir o papel dele como ministro do STF e o papel dele como jurista, tá?
O jurista, você tem uma visão acadêmica, direito, e nós estamos aqui numa escola de direito. A gente não está aqui numa escola do STF. O STF é um órgão importante no nosso sistema de justiça, mas não é o único, inclusive. Tudo bem? Então, às vezes, eu trago aqui para vocês citação de alguns ministros do Supremo, mas do ponto de vista acadêmico. O Supremo Tribunal Federal hoje, ele tem problemas, ele é midiático, ele aparece demais, ele tem excessos? Sim, mas ele também tem acertos, né? Ele é o tribunal importante dentro da nossa democracia, que defende a Constituição. Um papel principal, natural, típico, o papel mor do STF é que ele é o guardião da nossa Constituição. Então, nós temos um texto constitucional de direitos e garantias e a gente tem um órgão de cúpula do judiciário que faz a proteção do texto constitucional. Por isso que ele analisa a ação de inconstitucionalidade, certo? Às vezes tem uma lei municipal, uma lei estadual ou uma lei federal que choca com a Constituição. Aí alguém acessa o Supremo, para o Supremo declarar que aquela lei é inconstitucional. Inconstitucional porque ela fere com a Constituição. O nosso horizonte, turma, a nossa programação é a Constituição. Vamos lá, o ministro Barroso, tá? Luiz Roberto Barroso, no livro dele, ele tem livro publicado, tem até mais de um. Ele diz: é inegável que a Constituição de 88 tem a virtude de espelhar a reconquista dos direitos fundamentais, notadamente os de cidadania e os individuais, simbolizando a superação de um projeto autoritário, pretensioso e intolerante que se impuseram ao país. Os anseios de participação represados à força nas 2 décadas anteriores, né, as décadas de 60 e 70, fizeram da Constituinte uma apoteose cívica. Tá? Então, ele define aqui a importância do nosso sistema a partir da Constituição. Ele usa palavras aqui, né? Palavras bem legais, até com um tom poético. Ele colocou bem as palavras para falar que a Constituição, ela traz para nós um outro Brasil. Ela traz para nós um outro país, tá? Ah, Sérgio, mas tem coisa na Constituição lá que a gente não viu até hoje. Ah, Sérgio, a Constituição, ela fala lá que o salário mínimo tem que atender isso, mas um salário mínimo de 1.100 não é nem metade daquilo que ela coloca. Sim, concordo com vocês. Tem muitas coisas lá da Constituição que não se concretizaram até hoje. Mas nós não podemos entender que a previsão dela não seja importante, porque ela programa o país para o futuro. Então, ela traz um marco, ela traz um norte, ela traz um horizonte. Ela está dizendo para o país, ó, está aqui o seu plano de atuação, o seu plano de ação, certo? Tudo bem? Muitas coisas lá nós atingimos, outras coisas não. Quer ver uma coisa que a gente atingiu que é importante? Está lá no artigo 7º da Constituição. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Artigo 7º. E temos vários incisos. Se você olhar a Constituição anterior, ela separava direitos dos trabalhadores urbanos dos rurais. Então tinha desigualdade. O trabalhador do campo, ele era empregado, mas ele não tinha os mesmos direitos do trabalhador da cidade. Veio a Constituição de 88 e trouxe igualdade, isonomia. Isso não é importante? Demais, demais. Certo? Tudo bem? Tem coisas que ainda não aconteceram? Sim. Mas a gente regulamentou, nós colocamos lá, ó, um dia vai acontecer. Ou é uma maneira da gente cobrar os nossos representantes, né? Certo? Então fiquem com essa ideia, tá? A gente também não pode só dar pedrada, né? Ah, Constituição, não sei o quê, texto fraco, vazio, é um sonho, filosofia
mais, mas nunca aconteceu nada. Calma lá. Não significa que não seja importante aquilo que foi regulamentado. Ela inspira o sistema a poder caminhar com base nela. Tudo bem? O que isso tem a ver conosco? Justamente por isso daqui, ó. A Constituição, ela traz alguns princípios, algumas regras, algumas garantias que o nosso Código de Processo na Justiça, ele passa a seguir. Até estou fazendo aqui um link para vocês. Ó, inafastabilidade da jurisdição. Ele está na Constituição de 88 e também está no Código de 2015. Duração razoável do processo. Está na Constituição de 88 e também está no nosso Código. Estou colocando para vocês aqui os artigos do Código. Cooperação e boa-fé. Né? São valores do sistema que a gente também colocou na lei. Dignidade da pessoa humana. Está lá no começo da Constituição e está no nosso Código. Razoabilidade e proporcionalidade. São valores do sistema. Legalidade, publicidade, eficiência. São coisas que o juiz tem que aplicar no meu processo. Porque o meu processo está em sintonia com a Constituição. Por isso que eu coloquei ali para vocês. Constitucionalização do processo. Beleza? Bem? E se olharmos para o nosso CPC, quem tem o código aí, vamos fazer a leitura comigo do artigo 1º, tá? Vamos lá? Artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição. Turma, é imperativo, né? O processo civil será ordenado. Então, não tem opção. O juiz ele tem que respeitar as garantias constitucionais no meu processo, por mais simples que seja. Numa ação pequena aqui de indenização, bateu no carro e tal. Então, dentro do meu processo, ele tem que caminhar em observância e em obediência aos valores constitucionais. Tudo bem? Professor José Miguel Garcia Medina, que é um jurista da nossa matéria, tá? Professor Medina. Quem quiser depois procurar ele aí nas redes sociais. Ele tem bastante postagem com relação à nossa matéria, tá? Professor Medina. Ele vai dizer: as normas dispostas na Constituição constituem o ponto de partida do trabalho do processualista. Então, o processualista, o advogado autor, advogado réu, o juiz, o promotor, o delegado, o defensor, o procurador, tá? O oficial de justiça, o escrivão, o escrevente, o psicólogo forense, assistência social da justiça, os peritos. Então, todos aqueles que são processualistas, que participam de um processo, devem ter sempre como ponto de partida as normas constitucionais. Ok? Então, esse fenômeno é um fenômeno da constitucionalização do processo. O nosso processo hoje ele é constitucionalizado, tá? Quais são os desafios e as metas? Tornar a jurisdição efetivamente, concretamente acessível. Acessível. Certo? Então, essa é a grande meta. Cada vez mais que eu estou aprimorando a legislação e a legislação vai caminhando em sintonia com a Constituição, eu estou planejando um poder judiciário forte, estruturado, acessível, absoluto, sem barreiras, de qualidade, né? Não basta acessar a justiça, tem que ser um acesso justo, razoável e de qualidade, né? Tudo bem? Sérgio, como é que pode ser um processo de qualidade? Um processo rápido, dentro do tempo. É inadmissível, às vezes, você vai processar um órgão público, vai processar a prefeitura, Estado, União,
Ah, demora 5, 6, 8 anos na justiça. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso ainda acontece hoje. Por isso também que a gente tem que fazer esse debate. Por que que isso ainda acontece? Se o nosso texto constitucional, ele é um texto constitucional que diz o contrário, que a justiça nossa deve ser uma justiça rápida, né? De duração razoável, efetiva, acessível. Então é sinal, turma, de que muitos cenários ainda precisam ser transformados, né? Tudo bem? E é só o tempo. Tem aí uma frase famosa do filósofo, que o tempo é o senhor da razão. Tá certo? Tá? Isso aqui eu vou pular, que isso aqui vai responder um pouquinho o problema que eu vou passar para vocês daqui a pouco, para a gente resolver junto. Tá? E aí é essa indagação. Conseguimos, né? Conseguimos a Constituição de 88. Conseguimos, depois de tanto tempo, de tanta mudança normativa, atingir a essa meta de uma justiça forte, rápida, acessível, justa, de qualidade? Não, né, pessoal? O Poder Judiciário nosso tem vários problemas. Vários, tá? Problemas de estrutura, problemas de transparência, né? Problemas de orçamento, problemas econômicos, problemas de unidade judiciária, problemas de falta de servidores, de falta de juízes, né? Então, é uma realidade, é uma realidade. Às vezes, a região tem muito processo para um juiz só, certo? Não sei se tem alguém aqui de Paraisópolis, Brasópolis, né? Mas lá em Paraisópolis é um juiz só para vários assuntos da cidade e da região ali circunvizinha, né? Será que um juiz só dá conta de tudo? Então, tem muito disso, né, pessoal? Estou dando um exemplo, mas podem ter outros exemplos. Também não tem concurso para juiz. Quando tem, é difícil entrar. E tudo isso implica na efetividade da justiça. Tudo bem? Por isso a indagação. Isso daqui também dá tema para debate. Por que que o nosso sistema judicial, hoje, ele não é aquilo que a nossa Constituição de 88 projetou? Então, dá debate aí, debate sem fim. Tudo bem, pessoal? Tá? Ó, vamos lá? Vamos fazer esse exercício aqui? Aí a gente retorna para um outro exercício antes do nosso intervalinho. Tudo bem? O que que eu vou passar para vocês aqui? Nas nossas aulas, de vez em quando eu vou tirar alguns exercícios do portal do AVA, né? Vocês não têm acesso ainda, então esses exercícios são exercícios que estão lá no portal. E aí a gente seleciona alguns para debater com vocês, tá? Então, eu sempre faço aqui a leitura com calma, explico para a gente achar as respostas. Tudo bem? Vamos lá? Dentre os poderes do Estado, destaca-se pela sua importância de preservar a ordem jurídica e a paz social, o Poder Judiciário, a que corresponde a função jurisdicional, através da qual se obtém a composição da lide, mediante a aplicação da lei. Então, esse exercício ele está falando que dos três poderes, o Poder Judiciário ele tem uma grande importância para manter a ordem da sociedade e a paz social. Como que ele consegue produzir a paz? Resolvendo os conflitos, através do processo. Tudo bem? No exercício dessa função, o Poder Judiciário se manifesta através de órgãos integrados por pessoas físicas, chamados órgãos jurisdicionais, judiciais ou judicantes. Então, o Poder Judiciário ele é um poder abstrato, né? Justiça é um conceito de abstração jurídica. Poder executivo é um conceito abstrato. Poder legislativo é um conceito abstrato. Então, como que eu sei que o Poder Judiciário existe e atua na minha cidade? Através dos órgãos, através da comarca, através do fórum, através do tribunal, através de juiz, através de desembargadores, tá?
Então, os nossos exercícios, vocês já devem ter deparado com exercícios de outros professores, são exercícios diferentes, porque ele vem com um ensinamento para chegar no questionamento. Então, percebam que aqui não tem nenhuma pergunta, aqui é uma afirmação. E dentro dessas afirmações, nós vamos agora entender as afirmativas. Considerando o contexto, avalie as afirmativas a seguir. Então, dentro desse contexto do que é o Poder Judiciário e do seu funcionamento, vamos responder. Vamos lá. Vamos verificar se isso daqui é verdadeiro ou falso, tá? É objetivo do ordenamento jurídico brasileiro que o acesso à justiça se dê não apenas no plano formal, mas principalmente que tenha tal princípio com concretude e aplicabilidade práticas para o jurisdicionado alcançar uma melhor qualidade na prestação jurisdicional. Então, ele está dizendo que é objetivo do nosso sistema que o acesso à justiça seja um acesso concreto. Verdadeiro ou falso, pessoal? Vamos abrir o microfone rapidinho aí. Verdadeiro ou falso? Fabiano, verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, pode falar. Verdadeiro. Quem mais? Quem quiser escrever, pode escrever também. Acho que aqui está tranquilo, né, pessoal? Verdadeiro. Certo? É objetivo do nosso sistema garantir um acesso à justiça com qualidade. Tudo que eu estou falando para vocês praticamente foi postado aqui. Verdadeiro. Vamos lá. Sendo a jurisdição emanação, ou seja, provém, né? A origem dela. Sendo a jurisdição emanação da soberania do Estado e, portanto, um de seus poderes, cabe à Constituição Federal determinar quais são os órgãos integrantes do Poder Judiciário, competindo às constituições estaduais, dispor sobre a organização da justiça no âmbito das unidades federadas, observadas as diretrizes da Constituição da República. Então, a alternativa está dizendo que a jurisdição ela vem do Estado, né? É do monopólio do Estado. A Constituição Federal, ela faz a estrutura do Poder Judiciário. Mas nós temos as constituições estaduais. Ou seja, dentro de Minas Gerais, tem uma Constituição de Minas, que vai organizar o judiciário em Minas Gerais. Mas mesmo assim, né, a alternativa está dizendo que a gente tem que observar as diretrizes da Constituição Federal. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Quem mais? Quem mais? Vamos falar, vamos falar. Abre o microfone aí, gente. Verdadeiro ou falso? Tranquilo aqui também, né, pessoal? Eu acho que o exercício ele está ilustrando, né? Está ilustrando o que nós estamos falando aqui. Tudo bem? Tranquilos? E agora? Agora eu quero ver. Vamos lá. Tema da aula passada, da semana passada. Os tribunais arbitrais previstos na lei de arbitragem, apesar de não figurarem no elenco do artigo 92 da Constituição, exercem também a jurisdição estatal, além da privada. Verdadeiro ou falso? E quem falar que é falso tem que explicar por que é falso. Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Aula da semana passada.
Pode abrir o microfone aí, dá opinião, dá o seu ponto de vista. Professor, boa noite, Thiago. Pode falar, Thiago, verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso, porque as pessoas procuram justamente quando não querem recorrer à justiça tradicional. Entendi. Beleza. Um ponto de vista. Legal. Quem mais? Quem achar que é verdadeiro também pode sustentar. Por que que aqui está certo? Vamos lá, gente. Vamos abrir o microfone aí. Só 2. Falso, porque ela é uma instituição privada. Quem que falou? Quem está falando aí? Érica. Oi, Érica. Beleza. Olha só. A Érica matou a charada, pessoal. Aquela palavrinha estatal ali, ó. Certo? O Tribunal de Arbitragem não é jurisdição do Estado. É um órgão de jurisdição privado. Não é do Estado. Tá? Então, ela, pela palavrinha ali, ela matou a charada. Ok? Deu para entender aí? Quem disse que é verdadeiro? Tá? A lei de arbitragem, ela fala o seguinte, né? O colega Thiago também praticamente falou a mesma coisa aqui. A pessoa não vai para a justiça, ela recorre a um órgão fora da justiça. Então, não exerce jurisdição estatal, tá? Quando a gente fala jurisdição estatal, é dentro do Estado, a arbitragem é fora. A arbitragem é particular, por isso que é privado. Tudo bem? Então, é essa palavrinha aí que muda tudo. Então, temos como resposta apenas as duas alternativas iniciais, né? O 1 e o 2. Tá bom, gente? Tranquilos? Deixa eu ver se teve mais algum comentário aqui no bate-papo. A gente também responde, né? Vamos lá. Falso porque seria uma justiça privada. A Mariana também colocou isso daqui. Beleza. Joia. Legal. Turma, vamos lá. Até aqui alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Praticamente nós encerramos agora esse assunto acesso à justiça. Depois do intervalo é um assunto novo, é um assunto bem simples, tá? São 2 artigos do CPC, bem simples. Tudo bem? Mas alguém quer fazer algum comentário sobre tudo isso que eu fui falando aqui? Alguma dúvida, alguma coisa? Deu para entender? Tá tranquilo? Tá corrido? Tá muito técnico? Eu tô indo bem com calma. Com bastante exemplo, né? Sem muito juridiquês. Qualquer dificuldade aí, vocês se manifestem. Beleza? Alguém quer comentar algo, pessoal? Tá tudo certo? Quem falou que era a verdadeira alternativa, entendeu? Deu para entender? Vamos pensar que o Tribunal de Arbitragem, ele é garantido pela Lei Federal da Arbitragem, né? E a arbitragem é um equivalente jurisdicional. Nós temos as figuras dos árbitros. Eles não analisam todos os assuntos. São somente direitos patrimoniais disponíveis que vão para a arbitragem, né? Então, não são todos os assuntos que vão para a arbitragem. É um procedimento seletivo, um pouco caro, um pouco elitizado, de pouco conhecimento das pessoas. Por isso que, às vezes, não funciona muito, não temos muito na região nossa, que as pessoas não conhecem, e mesmo assim ele é um órgão de um valor maior, né? Você tem algumas despesas maiores para levar o caso lá na arbitragem. Muito embora seja um caminho bem rápido. A arbitragem, às vezes, dentro de uma semana, você resolve um problema, se fosse levar para a justiça, seria 1 ano. Né? Então, enfim. Então, fica também esse comentário para vocês, tá? Tribunal de Arbitragem, nós temos a figura dos árbitros, juízo arbitral, tem uma lei federal de 96, falamos tudo isso na semana passada, tá? E aí, é um meio de solução dos conflitos, um meio alternativo também de solução dos conflitos.
Tudo bem, gente? Tranquilos? Alguém quer comentar algo a respeito aqui antes da gente caminhar? Fabiano, Pode falar, Fabiano. tem algum na região nossa? O senhor conhece? Não, é mais perto de Belo Horizonte, na região de Belo Horizonte, Juiz de Fora, o Triângulo Mineiro. São cidades maiores, né? Que você tem uma economia maior, uma estrutura maior. Temos em São José dos Campos, tá? E algumas cidades tentaram aplicar, não conseguiram, tá bom? Beleza, Fabiano? Beleza, obrigado. Joia. Pessoal, vamos lá. Temos aqui, ó, praticamente 8h20. Vamos lá, a Mariana fez uma indagação aqui, vamos lá. Em questão a valores, a arbitragem é mais cara, mas se levasse na jurisdição estatal, pelo tempo que demora, não seria o mesmo custo? Ou a arbitragem é muito cara mesmo? Eu acho que a gente vai entrar até um pouquinho nesse assunto agora, ô Mariana, porque às vezes pode demorar na justiça e você não ter custo nenhum, certo? Por exemplo, juizado especial, pequenas causas, não tem custo nenhum. Inclusive, a pessoa não é nem obrigada a contratar advogado. Então, a gente tem alguns sistemas de acesso à justiça que, por mais que demore na justiça, a pessoa não paga nada, entendeu? Agora, na arbitragem, ela sempre vai pagar, né? Essa que é a questão. Tá joia? E depende também dos valores, porque a arbitragem, eu acho que até na semana passada, não sei se foi o Christian, se o Christian estiver por aí, me ajuda, né? O Christian até postou essa questão da arbitragem, que é uma tabela, que é uma porcentagem, né? Até 100 mil, não é isso, gente? Até 100 mil, parece que é 5% de comissão do árbitro, uma coisa assim, tá? É uma tabela da arbitragem. E às vezes, esse mesmo assunto, se esse mesmo assunto a gente levar para a justiça, o valor de despesa não é a mesma tabela, é uma tabela mais barata. Tudo bem? É isso mesmo, Marcelo, tá? A gente até falou semana passada, tá no slide, tem a diferença de um e outro. A arbitragem é somente nos direitos patrimoniais, tá bom? Só assunto patrimonial. Eu não posso, por exemplo, levar para arbitragem um assunto de direito de família. Eu não posso, tá? Alimentos, guarda de filhos, mudança de nome, meação, eu não posso, tá? Então, alguns direitos são direitos que nós não levamos na arbitragem. Às vezes, existe essa crítica. A gente não pode levar para o tribunal de arbitragem todos os assuntos, e por isso que ele não é tão explorado, ele não é tão conhecido. Turma, vamos lá. Mais alguém? Ó, se aproxima o nosso intervalo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui um probleminha, que é um case, é uma situação, problema da apostila, tá? Tá na apostila. Eu vou explicar, só que a gente não vai responder agora. Vocês vão pensar aí no intervalinho e tal. Dá tempo de fazer um miojo e pensar ao mesmo tempo, tá? 3 minutos o miojo, né? Então, deixa lá fazendo o miojo, tá certo? E aí você pensa certinho esse questionamento e a gente retoma às 10 para as 9 com esse questionamento e a aula final, que é uma aula mais tranquila, são só 2 artigos, é bem tranquilo. Vai ser até rápido. Tudo bem? E durante o intervalo, quem quiser escrevendo aí, pode deixar a resposta também, não tem problema não, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar aos slides que eu pulei, né? E tem a ver com a aula de hoje, tá? Então, tá aqui, ó. Vamos lá. Tá na apostila. Essa situação. Então, a gente vai fazer a leitura, vou fazer alguns comentários rápidos, não vamos responder agora, e depois do intervalo a gente debate. José recolheu todas as economias que tinha para comprar um táxi e melhorar sua situação financeira, tá? No primeiro dia de trabalho como taxista, José teve seu táxi abalroado pelo veículo de Fábio.
Abalroado vem de abalroamento, né? Que é a batida de trânsito, é o impacto, é a colisão. Beleza? Esse é um termo que vem lá do seguro de carro, né? Abalroamento. E aí a gente usa no direito civil, tá? Então José teve o táxi dele atingido pelo veículo de Fábio. Em virtude do acidente, José não conseguia mais trabalhar, uma vez que o veículo ficou parado por 20 dias para conserto e José também teve danos pessoais, o que igualmente afastou pelo mínimo de 60 dias no desempenho de suas funções. Ou seja, estragou o veículo, o táxi de José, 20 dias parado. E José também, sei lá, quebrou o braço, uma perna, ficou 60 dias parado sem atuar como taxista, tá? Então ele procura Fábio para um acordo e Fábio diz que não, eu não quero fazer nenhum acordo. José então procurou um advogado, só que ele não tem recursos financeiros para pagar o advogado. E aí não foi possível contratar o advogado particular. Então ele não tem mais dinheiro e ele quer entrar com o processo na justiça. Tudo bem? Ele foi informado ainda que teria que pagar as custas do processo para movimentar o judiciário. Ou seja, além de pagar um advogado, certo? Ele teria que pagar taxas para o Estado, chamado de custas, para criar esse processo na justiça. Então, essa é a história, pessoal. Historinha é essa. Acho que deu para todo mundo entender, né? Todo o dinheiro que ele tinha, ele compra um táxi, o táxi dele é batido, 20 dias o táxi fica parado e ele 60 dias fica de molho, certo? Tá igual nós, né? Todos nós estamos de molho aí nessa pandemia. E aí, ele procura Fábio para ressarcir os seus prejuízos. Fábio se nega, ele procura um advogado particular, advogado, faço, meu preço é tanto. E aí, nossa, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar o advogado? E aí ele vai lá no fórum, ó, além de pagar o advogado, você tem que pagar certas taxas para criar esse processo. Tudo bem? Então, essa é a história. Esse é o probleminha nosso aqui. Então, o que a gente tem que responder? Duas indagações. Duas. Neste cenário, como José poderá buscar o ressarcimento de seus prejuízos na justiça? Então, a gente verificou ali que ele não tem dinheiro para pagar advogado e nem para pagar as despesas de processo. Tá? Como que nosso sistema trata o acesso à justiça? Então, isso aqui praticamente a gente já respondeu. O acesso à justiça é um acesso amplo, inafastável, absoluto, supremo, constitucional. Mas José não tem dinheiro para bancar um advogado e sustentar o processo. E aí? Como é que fica essa situação com o acesso à justiça? A Constituição fala uma coisa, mas no dia a dia é outra coisa. Tudo bem? Então eu vou deixar isso daqui para vocês, tá? Não vamos responder agora, em virtude do nosso intervalinho. Deu para entender, pessoal? Deu para entender a historinha? Deu para entender? O importante é entender a história. Sim? Professor, deu para entender. Você vai deixar as perguntas aí? Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar a historinha ou vou deixar a tela da pergunta? A tela da pergunta? A tela da pergunta, né? Beleza, então. Se todo mundo entendeu a historinha, eu vou deixar a tela da pergunta. Não sei se o pessoal Tá? tem para acompanhar, né? Beleza. Tudo bem, gente? Então, podemos ir para o nosso intervalinho. A gente retoma 8h50. Tudo bem? Alberto, pode falar. É que página que está na apostila, professor? Estou procurando aqui. O exercício? O exercício? É? Não, eu não vou falar por enquanto não, porque vai ter a resposta, viu, Alberto? Ah, então beleza. Dá uma segurada aí, senão vai ficar muito fácil, tá? Tá jóia. Dá uma segurada e depois a gente coloca a página da apostila.
Porque a apostila, o começo da unidade, ela traz o problema. E no final ela responde. Final ela responde, tá? Mas vamos debater aqui depois do intervalo, que fica melhor, beleza? Beleza, professor. Valeu. Jóia. Pessoal, é isso. Então vamos para o nosso intervalinho, tá? 20 minutos de intervalo. Vou deixar para vocês aí a tela da pergunta para a gente responder a partir das 20h50, beleza? Até já.
Gente, tudo bem? Vamos retomar aqui? Sim? Todos aí prontos? Ô, Alberto, você levantou a mão aqui, quer fazer alguma pergunta? Alberto levantou a mão. Oi, Alberto, você levantou a mão, quer fazer alguma pergunta ou é impressão minha? Eu queria só dar uma olhadinha de novo na pergunta, ô, professor. Na pergunta ou no problema? Na historinha? No problema lá. Tá, vou colocar aqui. Gente, eu vou retomar aqui então a historinha para a gente fazer um debate agora, tá? A gente faz alguns comentários enquanto os colegas estão chegando, beleza? Então aqui, ó, a história é essa, tá? José, todo o dinheiro que ele tinha, ele compra um táxi, começa a trabalhar como taxista, e aí o carro dele é batido, e aí, em virtude do acidente, o veículo fica parado por 20 dias, tá? Ele também tem danos pessoais, ou seja, ele ficou com danos físicos, sequelas, né? Por 60 dias parados, ele não conseguiu resolver amigavelmente, e aí então ele procura um advogado particular, o advogado dá o preço, e ele, ó, eu não tenho esse valor. E aí ele vai na justiça e o funcionário do fórum também diz a ele, ó, além de advogado, tem as despesas do processo, tá? Ah, Sérgio, mas todo processo tem despesa? A despesa é obrigatória? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho. Mas a gente tem que pensar nessa historinha ao assunto acesso à justiça. Tudo bem? E aí aqui vieram as duas indagações. Neste cenário, ou nessa circunstância, como que José pode buscar o ressarcimento dos seus prejuízos na justiça? Então, em tese, a gente tem uma barreira financeira. Ele não tem condição de pagar advogado. E ele também não tem condição de pagar as despesas do processo. Então, como que a gente pode resolver ou responder a essa situação? Tá? Tudo bem? Quem quer responder primeiro aí? Pode levantar a mãozinha que a gente vai coordenando. E quem quiser também, escrever aqui no bate-papo, tá? Beleza? Vamos lá. Elaine levantou a mão. Começa com a Elaine e depois o Alberto. Pode falar, Elaine. Oi, Elaine, professor. tá ouvindo? Pode falar. Eu vi que tem o caso, né? Primeiro é Procuradoria Pública, que seria uma das opções. A outra opção que eu vi é nas universidades que tiver núcleo jurídico, pode estar prestando essa ajuda no caso do José, né? E a Legal. outra que eu vi são os advogados que acabam fazendo um acordo de começar com um valor assim mais simples e depois fechar o processo e ter o valor que realmente estaria dentro da porcentagem dele. Ah, legal. Bacana. Valeu. Então a Elaine deu 3 opções aí. Legal. Vamos lá, Alberto. Pode falar. Professor, seria como a Helene falou mesmo. Tem advogados recém-formados que poderiam fazer um preço mais acessível ou fazer um parcelamento melhor até. E, sei lá, eu poderia procurar também no Procon. Não sei se isso poderia ajudar no processo dele. Entendi. Beleza. Legal. Então procurar alunos de faculdade, né? No último ano de faculdade, procurar o Procon. Beleza.
Certo? Quem mais? Fabiano, pode falar, Fabiano. Professor, ele deve procurar aí Pode defensor falar. público, né, na cidade, onde possui defensor público. Caso na cidade não tenha defensor público, ele pode procurar o fórum, o juizado, né, e provar a insuficiência dele, que ele não tem condições de pagar, de arcar com custo nenhum, e solicitar um advogado. O fórum é obrigado a passar para o juiz, sei lá, eles têm que avisar, passar para o juiz lá e o juiz nomeia um defensor dativo para ele. Entendi. Bacana. Aí, ó, trouxe mais uma novidade, defensor dativo, né? Então, o Fabiano falou defensoria pública, juizado especial, pequenas causas e um defensor dativo. Legal, bacana. Mais alguém? Mais alguém quer falar? Os demais colegas aí? O Alexander escreveu, poderia ir até a defensoria pública, né? Que também é uma instituição bem acessível, bem conhecida para essa situação. Mais alguém, gente? Ele não tem dinheiro para pagar advogado e tem as despesas do processo. Então, em tese, são duas barreiras. Como é que a gente resolve isso para ele ter acesso à justiça? Quem mais? Andressa, Érica, Maria Paula. Pode falar, Érica. Se são duas questões, os colegas falaram da Defensoria Pública. Eu peço desculpa que eu tenho uma bebê aqui, só um minutinho. A questão da justiça, ele poderia requerer a justiça gratuita, né? Que não tem custo nenhum. Tá. Exatamente. Ó, a Érica trouxe uma formação bem importante, que é a justiça gratuita para não pagar as despesas do processo. E aí a gente acaba, né, conseguindo atender aqui todas as questões do problema. Mais alguém? Mais alguma coisa? Quem mais quer falar? Maria Paula, Andressa, Alessandra, Aline, quem mais? Pode levantar a mão e falar. Então, são duas situações, né? Ele não tem dinheiro para pagar advogado particular e ele também tem essa questão de despesa de processo. Então, como é que a gente resolve isso? Então, as respostas foram defensoria pública, advogado dativo, faculdade, né? E aí o colega falou do PROCON, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Já para adiantar, Alberto, o que você tem que pensar? PROCON é para relação de consumo, consumidor. Ali é acidente de trânsito. Então, você não tem uma relação de consumo, né? Relação de consumo quando você compra um produto pela internet, um produto veio com defeito, você foi lá na loja, tal. Então, uma relação de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Aí você pode procurar o PROCON. Tá? Nesse caso aqui não dá PROCON porque não é relação de consumo. E ele também, a historinha está dizendo que ele quer entrar na justiça, porque ele tentou resolver amigavelmente. Então ele já tentou e não conseguiu. E aí ele procura o advogado para entrar na justiça. Então a gente tem que fazer uma análise como que vai ser esse acesso dele na justiça se ele não tem condição de pagar as despesas do processo e não tem condição de pagar os advogados. Certo? Acho que essa que é a questão. Tem mais alguma observação, gente? Pouca gente se manifestou. Cadê os colegas? Mais alguém aí? Vamos lá. Mais alguém? Marcelo. Vamos lá que eu tenho o nome de todo mundo aqui. Vitória, Tiago, né? Marcos Vinícius, Maria Paula, Fernanda, Gilmar. Mais alguém quer falar? Christian, José Francisco. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve essa situação? Gilmar está dizendo, ele poderia procurar o Detran. Tá, mas aí o que você tem que pensar? Lá no Detran ele vai conseguir receber os prejuízos? Tá? Vamos interpretar o problema. O problema está dizendo que ele já tentou amigavelmente e não conseguiu. Então, qual que é o último passo que ele tem? Entrar na justiça. Ele pode, talvez, ir lá no Detran, fazer uma denúncia
de que, né, o Fábio tinha alguma irregularidade, né, vamos dizer assim, na condução do veículo dele. Ele pode dedar, ele pode fazer uma denúncia lá no Detran. Ó, o veículo do Fábio ali está irregular, sei lá. Mas isso não vai ter o poder de dar indenização para o nosso cliente. Essa que é a questão. Tá bom? O Marcos Vinícius está dizendo, a minha ideia inicial seria a questão da Defensoria Pública. Legal. Christian, né? Pequenas causas. A questão das pequenas causas, pessoal, é interessante pelo seguinte, a gente diz pequenas causas, né? Mas a lei, ela não fala pequenas causas. Fala juizado especial. Certo? São causas cíveis de menor complexidade. Então, mas a gente diz pequenas causas até hoje, né? Então é curioso. Vamos lá, a Daniela está dizendo, Defensoria Pública. Legal, bacana. Tá? Mais alguém? Mais alguém aí? Para a gente tocar o barco? Turma, por que eu estou deixando essa análise para vocês? Porque isso tem a ver com acesso à justiça. Tá? Então, nós temos um acesso à justiça que, na visão constitucional, tem que ser facilitado, não é isso? Que nós estamos estudando desde a aula passada. Então, a partir do momento que é somente com advogado particular, eu começo a criar barreiras. E se ele não tiver condição de pagar advogado particular? Nem todos têm, certo? Então, eu começo a entender alguns caminhos que nós temos, oficiais, para dar acesso à justiça a essas pessoas. Inclusive para o José. Ele não tem condição de pagar advogado, ele não vai ter o direito constitucional de resolver o seu problema na justiça. Isso é um ponto, tá? E o problema das custas? Saibam vocês, já desde já, talvez vocês vão estudar isso mais à frente, que o processo brasileiro, o processo judicial brasileiro, ele é um processo oneroso. A gente tem que pagar as despesas, essa é a regra. Tá? Você vai fazer uma ação de indenização por erro médico, você tem que pagar a taxa para o Estado para começar o processo. Essa é a regra do nosso código. Ok? Ah, Sérgio, mas no Brasil tem justiça gratuita, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Aí nós temos as exceções. E no Brasil, a exceção acaba virando regra. Então, a ideia do código é que as despesas processuais elas são pagas no início do processo, certo? Até acho que foi a Érica que falou da justiça gratuita, né? Mas nem todos conseguem comprovar a justiça gratuita. Se você ganhar o benefício da justiça gratuita, você não vai pagar nada. É 0,800 do começo ao fim. Mas tem gente que pede e não consegue, e aí tem que pagar. E se não pagar estas despesas para o Estado, o processo não caminha. Às vezes vai até para o arquivo, e a pessoa tem direito. Tudo bem? Então, eu vou até anotar para vocês aqui, ó. Nós temos, tá? Eu vou dar as respostas, já já. Despesas processuais. Vou colocar aqui no bate-papo. Quem quiser anotar, é matéria também de aula. As despesas processuais são custas, taxas e honorários advocatícios sucumbenciais. No nosso processo brasileiro, aquele que perde o processo tem que pagar os honorários do advogado do vencedor. São os honorários sucumbenciais. Ok? Então, se você ganha um processo, quem vai pagar os honorários sucumbenciais, né, do seu advogado, vai ser a parte contrária. Então, nós temos um gênero chamado despesa. Ah, Sérgio, mas tem a justiça gratuita. Se eu conseguir, eu não pago nada disso. Realmente, eu não pago. Mas a justiça gratuita, pessoal, é uma exceção, é uma excepcionalidade. Nem todos têm direito, nem todos conseguem comprovar a justiça gratuita. Nós não podemos entender a regra pela sua exceção. Qual que é a regra do código? Despesas processuais. Ah, Sérgio, pequenas causas não paga nada. Beleza, mas ali é um procedimento especial, específico. É uma lei especial. Nem todas as causas vão para as pequenas causas. Direito de família, uma ação de divórcio, não pode ir para as pequenas causas. Ok? Tudo bem? Tranquilos? Tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, vai ter uma tela
que vai explicar isso. Alguém quer falar alguma coisinha aqui para a gente passar esse assunto? Pode levantar a mão e falar. Vamos colocar as respostas aqui, então. Primeiro de tudo, eu vou aqui, né, mostrar onde que está na apostila. Vocês já devem ter visto lá. Mas é um exercício da apostila, por isso que é bom que vocês acompanhem a apostila. Olhem só, está lá na página 42. Esse exercício está na página 42. Então, ele começa a unidade, a sessão com esse exercício. No final da sessão tem as respostas, tá? Então, é sempre bom, na semana, você acompanhar aquelas páginas da apostila, que alguns assuntos lá a gente vai tirar da apostila para debater em sala de aula. Mas, assim, vocês acertaram todas as respostas. E vamos falar de mais alguns pontos aqui, que às vezes muita gente não sabe. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Então, o tema nosso aqui é o tema acesso à justiça. Acesso à justiça. Ok? O acesso à justiça, como nós vimos, é uma garantia, um princípio constitucional. Então, precisa ser o quê? Facilitado. E no Brasil, nós sabemos que é um país de muitas desigualdades, de muitos excluídos, de muita gente com problema social. Nem todos têm direito de contratar um advogado particular. E aí, não vai ter o direito de acessar a justiça? Então, o nosso sistema jurídico, ele pensou em alguns caminhos, em algumas alternativas para resolver esse cenário. Então, tá aqui, ó, Defensoria Pública. Vocês acertaram. A Defensoria é um órgão constitucional, é uma instituição permanente, né? De carreira jurídica, ou seja, defensores públicos, são concursados, certo? Eu tenho vários amigos defensores, enfim. E eles, né, eles atuam na justiça em favor das pessoas que não têm condições econômicas. É evidente que lá tem uma entrevista, tem um formulário, tem um filtro, certo? Se eles perceberem que a pessoa tem condição de pagar a despesa de processo, eles não assumem o caso. Esse é um ponto. A Defensoria Pública é muito importante para o nosso sistema de justiça. Tudo bem? A advocacia dativa. Pouca gente conhece, até o Fabiano que falou aqui. Advogado dativo. Então, a pessoa pode chegar lá no balcão do fórum, olha, eu não tenho advogado. Então, pode ser que o funcionário fale o seguinte, procura a Defensoria Pública. Tá? Mas, às vezes, a situação é de urgência. Ou, às vezes, ele vai lá na Defensoria Pública, tem uma fila muito grande, tem que ter senha. Porque a Defensoria Pública são poucos defensores e muita clientela. Então, tem que ter senha, é complicado. Tudo bem? E aí, o funcionário do fórum vai fazer o seguinte, então, tudo bem, eu vou pegar aqui os seus dados, vou fazer um documento, vou encaminhar para o juiz, certinho que o Fabiano disse. Aí o juiz vai nomear um dativo. O que é o dativo, pessoal? É um advogado particular convidado pela justiça para trabalhar de graça para a pessoa. Tá? Ah, Sérgio, mas ele trabalha de graça, ou seja, a pessoa não paga ele, mas ele recebe do Estado. Depois ele procura receber do Estado aquele trabalho dele. Ah, mas qual que é o valor do trabalho dele? Depende do que ele for fazer. Aí segue a tabela de honorários da OAB. Depois ele vai brigar para receber do Estado, que é outro problema, né? Que não recebe muito rápido, não. Mas existe a advocacia dativa, advogado dativo, que é o particular que contribui com a justiça. Ele é obrigado? Ele não é obrigado a aceitar. O juiz pode convidar, o juiz pode mandar para mim, Sérgio Salvador, ó, tem um processo aqui que eu queria que você fosse advogado dativo. Eu tenho o direito de recusar, de declinar. Pessoal, eu não tenho interesse. Por motivos pessoais, eu não tenho interesse. Eu não preciso nem declinar o motivo. Certo? É um convite. Você aceita ou não aceita. Tá? O que a Érica disse, a justiça gratuita, isso é bem verdade, isso é importante. A justiça gratuita é um benefício constitucional, isso está lá na Constituição. Tá? Vai ter uma aula específica aí no próximo semestre, eu acho. Ok? A justiça gratuita, ela está numa lei da década de 50, olha que curioso, a lei 1060/50, está aí até hoje,
E temos o artigo 98 do Código, vocês podem até fazer a leitura. Tá bem? Então, o que diz a justiça gratuita? É um benefício. A pessoa está com um advogado particular, mas ela não tem condição de pagar as despesas. Ela pede para o juiz o benefício da justiça gratuita, e aí ela tem que comprovar alguns requisitos. Tá certo? Então, também tem essa possibilidade dela não pagar nada. Tá? E vocês falaram também muito bem com relação às faculdades de direito. Então, olha que legal. A faculdade de direito, principalmente nos 2 últimos anos, nós temos a atuação do escritório modelo, do núcleo de prática jurídica, em que a faculdade ela faz um convênio com o fórum e as pessoas que não têm condições podem também procurar a faculdade, e os alunos do nono, a partir do 7º período, né? 7º, 8º, 9º e 10º. 4º e 5º anos, né? São os últimos anos. Eles ali, acompanhados por professores e instrutores, eles podem fazer certas ações favorecendo pessoas que não têm condição de pagar advogado particular. Sérgio, o nosso curso vai ter isso? Vai. Não sei se vocês sabem, inclusive o nosso NPJ, ele está aqui no bairro Boa Vista, certo? Naquele prédio onde funcionava a Receita Estadual, do lado ali do restaurante Quente Frio, na esquina do Bramig. Quem tiver a oportunidade de passar ali, ele está todo estruturado lá, NPJ. Por que não está funcionando? Porque os alunos ainda não chegaram nesses períodos, né? Então, a turma de veteranos, quando chegar no 7º, já vai começar. Quando vocês estiverem no 7º e eles no 8º, vocês já vão começar esse trabalho lá dentro. Como que vai ser isso? Aí o professor Regis que vai dar as coordenadas, né? Existe um credenciamento, tal, enfim. E aí o curso de Direito da Unopar que vai entrar com determinada ação para a pessoa. Olha que legal. Então vai ter audiência lá no fórum. Vocês com os professores estarão lá no fórum. Então o aluno ele começa o processo e ele acompanha o processo. Ele faz atendimento, ele monta a peça, ele vai no fórum, tá? Bem bacana. E vocês falaram das pequenas causas. Nós temos aqui o jus postulandi. O que é o jus postulandi? A postulação própria, certo? Nas pequenas causas, a famosa Lei 9.099, não precisa de advogado, a pessoa pode entrar sozinho sem advogado. No Juizado Especial Federal, nas causas contra órgãos públicos federais, temos em Pouso Alegre, a pessoa pode entrar sem advogado. Justiça Trabalhista, você manda a doméstica embora, aí ela pode entrar também sozinha, sem advogado na Justiça do Trabalho. Sérgio, por que existe isso? Para dar acesso à justiça. Às vezes essas pessoas não têm direito, não têm condição de pagar advogado, então a justiça não é fechada. Tá bom, pessoal? Então é o chamado jus postulandi. Não significa dizer que nós teremos uma justiça de qualidade, não é isso? Vamos imaginar aqui que você tem um problema de telefonia, um problema de internet, de operadora de televisão, de canal a cabo, sei lá. A pessoa vai sozinha lá no juizado especial. Ela dá entrada, sem advogado. Tudo bem? Aí, do outro lado, na audiência com defesa, vem o gerente da operadora e mais 3 advogados. E aí? A balança está equilibrada? Não está, né, pessoal? Mas o sistema, ele pensou numa maneira de dar acesso à justiça. Tudo bem? Ficou alguma dúvida, gente? Podemos caminhar aqui? Deu para entender? Mas vocês acertaram todas essas respostas, tá bem? A Fernanda está perguntando aqui, e se ele penhorar algo para pagar o advogado, já que ele não tem dinheiro para pagar os custos? É uma negociação. Tem advogado também, aqui acho que foi a Elaine, né? Tem advogado também que faz, vamos dizer assim, tem advogado que às vezes abre mão dos honorários ou cobra um valor simbólico, tá? Às vezes porque conhece, enfim, amigo de infância, ou ele se comove com a situação da pessoa, tá? Então depende do advogado. O trabalho do advogado, o salário é dele, tá? É dele. Cabe a ele abrir mão ou não. Enfim, tudo bem? Defensoria Pública, a Daniela perguntando.
A defensoria atende qualquer caso? A princípio, sim, né? Direito civil, direito de família, tá? Alguns casos não. Por exemplo, direito trabalhista, não tem como, tá? Assuntos de alçada federal, direito previdenciário, aposentadoria, também não. Então, acho que na maioria das vezes atende direito civil e direito penal, né? Tá bom? Vamos lá, pergunta do Marcos aqui. Vamos perguntar, gente, esse debate é legal, tá? Não fique você achando que a sua dúvida não tem nada a ver, porque às vezes a dúvida sua é de outras pessoas. Professor, o advogado pode deixar para receber posteriormente ou há uma base? Marcos, depende do caso. Boa pergunta, tá? Por exemplo, você vai entrar com uma ação de indenização. Você pode combinar em receber uma porcentagem daquilo que o cliente for receber. Então, você vai receber no final, tá? Ou, por exemplo, você é contratado para apresentar uma defesa. Na defesa, o teu cliente não vai receber nada. Ele vai se defender. Aí você estipula um valor. Ah, mas que valores são esses? Gente, tabela da OAB. Honorários advocatícios fixados pela tabela da OAB. Você entra na internet depois aí você encontra. Ok? Você encontra. Tá? Procurem depois. Tabela de honorários advocatícios OAB Minas Gerais. Então, para determinados assuntos de todas as áreas, tem um parâmetro objetivo. E aí o advogado negocia com a parte. Certo, gente? Fabiano levantou a mão, acho que é da... Fabiano levantou a mão, acho que é da pergunta passada, né, Fabiano? Tudo bem? Sim. E se o advogado abaixar muito valor? Depende dele, Marcos. Enfim, o honorário ele tem uma natureza salarial, depende dele, é como se desse desconto. Por exemplo, vamos lá, eu vou dar um valor de 2 salários para mexer com uma aposentadoria. Aí ganhei a aposentadoria para a pessoa. E o cliente chega, doutor, o senhor não faz por 1 salário? Beleza, faço. É uma decisão minha, porque é honorário meu, é verba salarial, é meu patrimônio, sou eu que decido, tá? Então, não tem nenhum problema não. Tudo bem? A gente tem que entender que o advogado, ele não recebe da justiça, ele é um profissional particular, que quem paga ele é o cliente, né? Pode falar, Alberto, para a gente mudar o assunto aqui, senão não vai dar tempo. Pode falar, Alberto. Sobre essa aposentadoria. Quando ele fala sobre o salário, é o salário do aposentado inteiro? Seria isso ou é uma porcentagem? Depende. Não, depende também, depende do caso. Tem momentos que o cliente vai receber a aposentadoria só no salário mínimo. Então, você vai receber do cliente só salário mínimo. Agora, também tem situações em que a aposentadoria dele vai ser bem maior que o salário mínimo. É questão de combinar, tá? A tabela da OAB, ela fixa em cima de salários mínimos. Mas nada impede de você combinar. Ó, eu não vou cobrar de você 2, 3 salários mínimos. Como a sua aposentadoria vai ser mais alta, você acerta comigo uma aposentadoria. Então, se a aposentadoria dele for R$4.000, ele vai acertar uma aposentadoria. Certo? Então, é negociação. Tá bom? Certo. Gente, vamos lá. Então, nós respondemos esse problema, superamos ele, passamos ele, vocês acertaram todas as respostas, tá? Foi muito bom o debate aí, excelentes argumentos. Tudo bem? Vamos agora entrar num assunto novo, né? Que o tempo corre contra nós, mas são 2 artigos só, tudo bem? É esse assunto aqui, ó. Quem está acompanhando a apostila, a partir da página 57, tá? Vai tratar praticamente desse assunto. Normas de direito processual. Eficácia no tempo e eficácia no espaço. São apenas 2 artigos. Artigo 13, artigo 14. Ok? Quem tem o CPC aí de lado, está acompanhando, só fazer a leitura desses 2 artigos, nós vamos explicar aqui, que são bem simples, tá? Mas é um assunto bem importante aí para a gente encerrar essa nossa unidade 1. Tudo bem? Normas de direito processual. Qual que é a eficácia dela no tempo, em questão temporal, certo? Vamos analisar que o seu processo, quando você deu entrada, o código era 1.
E no meio do processo apareceu outro código de processo. E aí? Eu vou seguir a lei antiga ou a lei nova? Então é esse assunto. E a norma de direito processual no espaço, que é no território. Certo? É no âmbito territorial. Então, é um assunto bem simples. Vamos só fazer uma diferenciação rápida. Se eu tenho normas de direito processual, que é o que interessa para nós, eu tenho as normas de direito material, tá? Normas de direito material são normas que estipulam direitos e deveres, obrigações que são decorrentes das relações jurídicas. Exemplo, compra e venda, contrato de compra e venda. Todo mundo sabe o que é, todo mundo fez, nós faremos ainda, né? Aonde que eu tenho as normas do contrato de compra e venda? No Código Civil Brasileiro. Contrato de doação, né? Escritura de doação, contrato de comodato, de mútuo, contrato de empréstimo. Onde que eu encontro a lei desses contratos? No Código Civil Brasileiro. Vocês vão estudar no próximo período com o professor Olivas, Direito Civil, e ele vai mostrar para vocês o Código Civil, tá? Que é o código que trazem as normas civis de direito material. Tudo bem? É igual alimentos. Eu vou entrar com o processo de alimentos. Então, lá no Código Civil, nós temos alguns assuntos relacionados aos alimentos. O que é um alimento? Quem que deve pagar alimento? E aí eu venho para a justiça. O que interessa para nós são as normas de direito processual. São as normas inerentes ao processo instaurado em face da não observância das normas de direito material. Então, vamos pegar aqui que um contrato de compra e venda, você vendeu alguma coisa, né, e parcelou a venda, a parte recebeu o produto, mas não quitou aquela venda, aquela compra toda. Então, ela descumpriu. O que você vai fazer? Você vai fazer uma rescisão. Então, você vai entrar na justiça com uma rescisão de contrato, ou que ela cumpra o contrato. E aí eu vou usar o CPC. O que é CPC? Norma de Direito Processual. Tudo bem? Então, essa aula aqui é relacionada para nós às normas de direito processual. Então, vamos lá. São 2 artigos apenas e pequenos. Artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais, tá? Então, esse artigo, que é bem pequeno, ele traz um princípio chamado de princípio da territorialidade. Ou seja, a nossa justiça, a jurisdição brasileira, vai ter alcance em todo o território nacional. Então, o nosso CPC, Código de Processo Civil, que é a norma processual, vai ter alcance em todos os lugares do Brasil. Tá bom? Do Oiapoque ao Chuí, em todas as extremidades, quando eu falo de processo judicial, a gente aplica o CPC. Tá? É o princípio da territorialidade. Ele traz ali uma ressalva, que são as normas de direito internacional, que é bem simples. Vocês estudarão também, provavelmente, do meio para o fim do curso, direito internacional. Vamos analisar que você tem uma empresa no Brasil, você contrata funcionários no Brasil para trabalhar na Argentina. Tá? E lá a gente começa a ter problemas jurídicos. Qual que é a norma que a gente aplica? Do Brasil ou da Argentina? Então depende. Agora, se a Argentina ela é um país que fez tratados internacionais e que o Brasil ratificou, a gente usa a norma da Argentina em solo brasileiro. É isso que está dizendo ali, ó. Acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Tá? Então, se der um problema lá em Buenos Aires, né? Não sei se conhecem Buenos Aires, é uma cidade muito bonita, inclusive. Agora não dá para viajar, mas que eu recomendo, tá? Muito bonita a cidade de Buenos Aires e barata para poder viajar. Tudo bem? Então, olhem só. Então, se um problema que temos lá em Buenos Aires, um serviço, uma prestação de serviço que foi feita lá, e eu vou resolver na justiça brasileira, eu não vou usar totalmente o código, eu vou usar também a lei argentina. Se a Argentina fez uma convenção internacional com o Brasil. Agora, como que eu sei se tal país tem essa convenção ou não?
é pesquisar, né, no Supremo Tribunal Federal, pesquisar no CNJ, é pesquisa na internet. Nem todos os países fazem convenções entre eles, tá? Então, aqui no artigo 13, nós temos o princípio da territorialidade, tá bom? Estou colocando um destaque ali para vocês, tá? Que é o artigo 22, ele vai dizer que é competência exclusiva da União para legislar sobre norma processual. Pessoal, é o seguinte, o Código de Processo Civil, ele é o quê? Ele é lei federal. Lei federal, União Federal. Então, o Estado não pode criar norma de processo, e nem o município, nem o Distrito Federal, tá? Somente a União. Quem muda Código de Processo de andamento da Justiça é somente a União Federal. Está lá no artigo 22 da Constituição. Também é um tópico bem importante. E vamos lá. Até deixei aqui, né, uma setinha. Bem, vamos lá para o último ponto da aula de hoje. Artigo 14. O artigo 14, ele fala agora da aplicação da norma processual no tempo. O artigo 14, ele vai dizer: a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, tá? Então, o que nós temos aqui? Não é difícil entender, às vezes parece aqui que é meio complicado, não é? Está dizendo o quê? Que vem uma nova norma processual. Como é que ela vai impactar o meu processo? Eu vou seguir a regra antiga ou a regra nova? Então, ele está dizendo, vem a regra nova, aplica no seu processo, mas dali para frente. Está dizendo ali, ó, não retroagirá. Então, aquilo que já foi feito no seu processo, foi feito. Tudo bem? Então, vamos analisar assim, ó, que você entrou com uma ação de indenização por erro médico. Você vai precisar de uma perícia, certo? E aí o juiz mandou fazer uma perícia, para ver se aquele médico errou ou não. Aí vem uma nova norma de processo, ó, perícia não existe mais. Eu vou ou não fazer perícia no seu processo? Eu vou, porque o juiz já tinha determinado. Tudo bem? Então, a norma de processo, ela vai impactar o seu processo no momento que ele está. Tá? Se ele está no meio, você vai seguir dali para frente a nova norma. Mas aquilo que foi feito, foi feito. Tudo bem? Escrevi ali, ó. Esse é um princípio da irretroatividade da norma processual. Então, vem uma nova norma de processo, não volta no tempo. Ele vai impactar o seu processo dali para frente. Está dizendo, será aplicável imediatamente. Então, vai atingir o seu processo. Então, vai mudar o rumo do seu processo dali para frente. Tudo bem? Então, aqui é a aplicação do tempo. Tem o nome de irretroatividade, ou seja, não retroage, tá? Tem um termo em latim que é ex nunc. Ex nunc, né? N de nunc, N de não retroage, tá? Atinge os processos em andamentos e você preserva os atos que já foram praticados. Ah, o juiz mandou fazer perícia. Agora vem uma norma, diz que não tem mais perícia. Mas ele mandou fazer na norma anterior. E a mudança não retroage. Então tem que fazer a perícia. Tudo bem? Coloquei aqui, ó, um processo criado em 2014, mas o código é de 2015. Mas tudo aquilo que foi feito em 2014 até o novo código, a gente tem que respeitar, a gente tem que preservar. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Acho que é sossegado entender isso aqui, né? Beleza? Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário, gente? Deu para entender aqui? Deu para compreender? Tá? Deu para entender? Tranquilo aqui, gente? Eficácia da norma processual no tempo e no espaço, deu para entender? Ficou claro? Temos 10 minutos finais aqui para tirar dúvidas. Pode falar, Fabiano. Não, tá tranquilo, professor. Beleza. Isso é importante, tá? São dois princípios, né? Perceberam? O assunto é eficácia. Mas são dois princípios. O princípio da territorialidade
no artigo 13, que é a norma processual, a jurisdição, ela vai se aplicar em todo o território nacional e respeitando as convenções internacionais. Artigo 13. Artigo 14, a norma processual no tempo. Então, ela aplica no seu processo imediatamente, mas não retroage, não volta. Tranquilos? Todos entenderam aqui? As colegas? Os colegas e as colegas? Elaine, Érica, tudo certo? Aline, Maria Paula, Andressa, Alessandra. Deu para entender? Professor, Pode falar. olha só, mais ou menos. Pode falar. Quando o senhor fala, aplica no processo imediatamente, mas não retrocessa, pode me dar algum exemplo assim que eu consiga pegar melhor? Beleza, vamos lá. Está até no exemplo ali no slide, Elaine, é o seguinte sentido. Vamos pensar o seguinte. Às vezes a dúvida sua é dúvida de outros colegas. O Código de Processo Civil nosso, ele é de 2015. Ele aparece em 2015. Então, antes de 2015, nós tínhamos um outro código, que era o Código de 1973. Até já dei uma aula sobre isso para vocês, tá? Então, vamos analisar que você entrou com uma ação em 2013. Então, você entrou no código anterior, certo? E aí, na sua ação, o juiz, ele marca, ele manda fazer uma perícia. Ele manda fazer, a sua ação de indenização, para eu saber se o seu cliente pode ou não trabalhar, eu preciso de uma perícia. Então, no seu processo, que começou antes de 2015, ele mandou fazer a perícia. Aí veio a lei de 2015, a lei de 2015 vai atingir o seu processo, que é o artigo 14, imediatamente. E aí a lei de 2015 fala o seguinte, prova pericial não existe mais, acabou. Aí fica a interrogação, o meu processo vai ter ou não vai ter a perícia? E é isso que eu estou explicando. Atinge o seu processo em cheio, mas a novidade da lei não volta no tempo. Então, se no seu processo que começou anteriormente, o juiz mandou fazer a perícia, vai fazer a perícia. Ainda que a nova lei diga o contrário. Entendeu, Elaine? Sim, agora eu consegui entender. Deu para entender? Uhum. Então tá. Olha só. Estou dizendo perícia. Poderia ser, por exemplo, prazo. Vamos pensar o seguinte, esse também exemplo é legal. Vamos pensar que você entrou... Você vai fazer a defesa de um processo que foi criado antes de 2015. Então, entraram com uma ação contra você. Aí, na lei anterior, estava dizendo que o seu prazo de defesa é 15 dias. Você foi intimada para se defender em 15 dias. Olha, eu tenho 15 dias para me defender. Só que aí veio a lei nova e fala o seguinte, não, agora a defesa, 5 dias. E aí, né? Eu vou seguir a lei nova que atinge o meu processo, ou eu vou seguir os 15 dias? Você segue os 15 dias, porque esse ato aconteceu na lei anterior. Até se analisarmos aqui o artigo 14, ele vai dizer, respeitando os atos que já foram praticados. Então, tudo aquilo que já foi praticado na lei antiga continuará a ser praticado. Então, a lei nova, ela vai impactar o seu processo dali para frente, com relação aos atos futuros. Beleza, Lene? Sim, obrigada, professor. Valeu. Vamos lá, tem alguns colegas aqui que escreveram, né? A lei não retroage em desfavor. Então, Fabiano, isso aí é um princípio do direito penal, tá? Lá no direito penal, no processo penal, você tem um princípio da irretroatividade da lei, se ela for prejudicial ao réu. Então, é um princípio mais do direito penal, tá? Vamos lá. Aí o Marcos Vinícius colocou aqui, mas o resultado dessa perícia interfere no processo? Sim, porque a prova pericial foi determinada pela lei antiga. Então, não pode a lei nova agora falar o seguinte, não vai ter perícia mais. Mas eu já tinha a determinação anterior. Então, ela vai ser feita. E o juiz, na sentença, vai ter que analisar. Tá certo? Porque aqui no artigo 14,
A gente tem bem claramente isso. Deixa eu só voltar aqui. Tá bom? Ali no artigo 14, se vocês pensarem, tá aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Ó, artigo 14, no finalzinho. Tá? Respeitados atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Por isso que é um assunto bem curto, tá? Porque a gente está fazendo a leitura da norma, não tem mais o que estudar sobre isso. Tudo bem? A gente dá alguns exemplos, dá o nome do princípio e explica. Vem a nova norma, atinge o seu processo. Mas aquilo que foi determinado anteriormente tem que ser respeitado, tá? Então, ele não retroage, ó, essa expressão em latim. Ex nunc. N de nunc, N de não retroage, tá? Uma expressão até bem conhecida. Tudo bem, gente? Então, nós encerramos aqui a unidade 1, seção 4, tá? Estamos em dia com a apostila. Semana que vem, unidade 2, seção 1, tema princípios. Eu quero deixar aqui para vocês, tá? Uma atividade, não vai valer nota, não vai valer ponto. Só para pesquisa livre, tá? Pesquisa free. Tudo bem? Bem tranquilo. Não precisa enviar nada, entregar nada. Só para vocês terem contato com esse assunto. Nós vamos falar bastante sobre princípios, tá? Se alguém puder tirar uma foto e jogar no grupo, tá bom, Laís? Joga no grupo para nós, por gentileza, tá? Dá um print aí. Então, olhem só, o que eu estou pedindo para vocês, aqueles que puderem, né, se interessarem, quiserem, vocês deem uma olhada na definição de princípio. O que é princípio e o que é regra? É a diferença de um e outro. Tem muita confusão no nosso direito sobre isso. Tem muita confusão. Algumas coisas que a gente acha que é princípio é regra. Algumas coisas que a gente acha que é regra é princípio. Tá certo? Então, semana que vem, nós vamos estudar sobre princípios. É uma aula também bem legal, bem gostosa. O nosso direito é um direito de muitos princípios. Vocês, no primeiro período, estão estudando vários princípios, né, com várias matérias. E até o 10º período continuarão a estudar princípios. Tem faculdade, por exemplo, lá na USP, o curso de Direito da USP tem uma matéria chamada Principiologia. Tamanha a importância disso. Tudo bem, gente? Repetindo, não é para entregar nada, tá? Não é para fazer, enviar por e-mail, nada disso. Não vai valer ponto, é para a gente debater no início da aula que vem. Tudo bem, turma? É isso. Agora estou à disposição de vocês aí. Estamos nos minutos finais, tá? Beleza? Eu acho que o Christian colocou aqui uma indagação, né, Christian? Sobre a tabela da OAB. Exemplo de tabela da OAB. Tá? Nos Estados Unidos, cada estado tem suas leis. Tem muita autonomia lá, viu, Christian? Os Estados Unidos têm muita autonomia, sim. Por exemplo, pena de morte. Não são todos os estados que têm a pena de morte, né? E às vezes sai na imprensa que os Estados Unidos ele é favorável à pena de morte. Não, são poucos os estados. E lá está mais do que comprovado que a pena de morte não diminuiu a criminalidade, né? Enfim. Não é mexendo na lei que a gente resolve os problemas sociais, né, pessoal? É um passo, mas não o mais importante, talvez. Turma, vamos lá. Minutos finais aí para acabar a aula. Estou à disposição de vocês. Tudo certo? Tudo errado? Alguém quer fazer algum comentário? Pode falar, Thiago. Professor, uma pergunta ainda sobre a questão das avaliações. Só os slides do senhor é possível fazer a sua prova ou tem a necessidade de ler os outros conteúdos, além de conhecimento geral? Então, Thiago, uma pergunta boa, né? As nossas aulas é um contexto. É um contexto. Os nossos slides aqui, às vezes, eles são resumidos, eles são tópicos. Às vezes o slide está parado, com poucas palavras, e eu estou falando bastante. Então, a aula está sendo ministrada. O ideal é acompanhar as aulas, fazer as anotações, depois puxar a aula lá no YouTube, se ficar alguma dúvida, e ler a apostila. Eu recomendo, né?
o acompanhamento da apostila, porque as nossas aulas, elas também seguem o material da faculdade. Então, o modelo ideal, perfeito, que a gente aguarda, se espera, é o material aqui que nós usamos, os slides, e mais a apostila. E vocês têm que usar e abusar dessa apostila, porque nós temos algumas matérias do nosso curso que não tem apostila. Essa matéria tem, certo? Vocês têm matérias aí no primeiro período, no segundo período, que não vai ter apostila, tá? O sistema Croton, ele tem 2 modelos de aula. É aula modelo professor, aula modelo institucional. A aula modelo institucional é esse daqui, TGP, em que o grupo Croton, a faculdade, ela já cria o material da disciplina. E o professor só vai agregar, tá? Mas tem matéria que não tem. Eu estou dando processo de conhecimento para os veteranos e eles não têm apostila igual vocês. E tem gente que está sentindo falta, não está conseguindo acompanhar, né? Tá bom, Thiago? Então é um contexto, é um combo. Se você entendeu tudo só com os slides, só com as explicações aqui, eu acho que dá para fazer, tá? Mas não pode confiar muito em slide, não. Slide é só um roteiro. Valeu? Obrigado. Certinho, gente? Mais alguém? Podemos encerrar por aqui? Podemos? Tudo certo? Se não tiver mais nenhuma indagação, boa noite a todos aí. Um abração. Valeu, valeu. Boa noite. Boa noite a todos aí. Um grande abraço. Valeu.